Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, esse é o canal Phalaenopsis Mania, onde tem muitas dicas do cultivo de Phalaenopsis aí para vocês que estão cultivando ou começando a cultivar essas lindas plantas. Estamos naquela época, né, da transição aí do outono e inverno, onde esse vento, como eu falei ontem, esse vento mais cortante acaba aqui, ó, pegando nas flores e desidratando um pouco, né? Então as plantas acabam que, ó, começam a abortar muitas florações mais rapidamente, começam a passar mais rapidamente, e isso é normal por conta que tá mudando a estação aí. Então plantas que estão floridas, as plantas começam a se preservarem mais, tá? Começam aí a diminuir o seu tempo de floração. Isso não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre raízes, tá? Muita gente me pergunta sobre raízes, e raízes é a parte essencial de cada orquídea. Não seria diferente aí com o Phalaenopsis. Na época em que as plantas estão para florir, as Phalaenopsis elas só florescem quando elas têm raízes saudáveis, ó, raízes com ponteiras, enraizamento fixo no vaso, porque uma planta não vai ter como florescer sem ter enraizamento. Então, primeiro, depois que você faz o replante, elas começam a induzir aí as coifas, né, e começam a fazer a parte de enraizamento das plantas, para depois, quando ela se sentir segura, ela começar ou emitir uma folhagem nova ou começar a emitir uma haste floral. Isso é muito comum nas Phalaenopsis. As raízes têm várias partes que compõem a raiz. Essa parte que você está vendo aqui é chamada de velame. Ela age como se ela fosse uma esponja, né? Uma esponja onde ela capta a água e os nutrientes que a gente coloca nas plantas. A coifa é essa ponteira aqui. A coifa das Phalaenopsis, elas precisam estar assim ativas, né? Com essa ponteirinha ou verde ou roxa. Deixa eu ver se eu encontro. As coifas que são roxas são em plantas que têm a coloração mais avermelhada, mais arroxeada. As coifas que estão com ponteiras verdes são plantas com florações mais claras, amarelas, brancas. Eu não vou ter uma aqui com coifa roxa para vocês, mas acontece ter coifas roxas. E algumas pessoas acham que são coifas pretas, que a planta está apodrecendo, mas não é. Existe também coifas verdes, da mesma maneira existem coifas roxas, tá? Quase pretas. Não significa que a sua planta está apodrecendo e descastando raízes. Dentro desse velame aqui é onde está a raiz. Aqui tem uma coisa que comeu. Desculpa, eu vou quebrar aqui, tá? Não! Ó, dentro desse velame, se eu consigo abrir aqui para vocês, dentro desse velame, que é essa esponjinha aqui, é que está a raiz, ó. Viu quanta água tem? Então, dentro que tem essa partezinha aqui, ó. Essa partinha aqui é, na verdade, a raiz. E a raiz fica dentro do velame, tá? Então a raiz, ela é protegida por essa capa chamada velame. E essa ponteirinha aqui, ó, que é a coifa. Ah, mas a orquídea só tá saudável se tiver com a coifa? Não, até porque a raiz também para de crescer. Ela não vai crescer aí para sempre, ficar uma raiz enorme, não. Chega um tempo que a raiz ela para de crescer, ó, e parece que a planta está inativa, tá vendo, ó? Chega um tempo que a raiz ela para de crescer, a coifa desaparece, e daqui para frente, ó, o que ela vai fazer? Tá vendo que ela não está com essa coifa, ó, ela parou o crescimento aqui. E o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente, para ela voltar a crescer, ela vai bifurcar. Então as raízes elas também bifurcam. Quando ela chega na parte onde ela não vai mais crescer, então ela para por um tempo e aí ela vai bifurcar, onde vão nascer outras ponteiras de raízes nessa raiz que está paralisada.
Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. É difícil da gente encontrar sem ter... Ó, aqui, ó, a raiz ela estava paralisada aqui, ó, tá vendo? Ela estava parada, ela parou o seu processo de crescimento. Então, na lateral saiu uma nova raiz da própria raiz, ó, que continuou crescendo. Então, as raízes, tem uma hora que elas param de crescer, mas elas não estão sem atividade por conta disso. As raízes que param de crescer é porque elas já pararam o seu processo de crescimento, mas logo em seguida elas vêm trazendo uma nova raiz na lateral. Então esse processo é sempre contínuo, você vai sempre tendo enraizamento aí na sua casa. Para que essas plantas fiquem saudáveis, você tem que proteger no máximo possível as suas raízes. A proteção vem não deixando a sua planta ficar sem água, para que ela não desidrate, porque desidratando, a primeira parte da planta que vai sentir essa desidratação são aí as raízes, tá? E a planta que não tem raiz não consegue sugar o essencial aí que você coloca de adubação, a quantidade certa de água, porque é pelas raízes que são absorvidos até 85% do adubo e da água que você coloca nas suas plantas. Sempre tem que evitar também que as raízes queimem. Quando que as raízes queimam? Quando você coloca um substrato que fica muito ácido, gente que gosta de colocar muita casca de pinos, gosta de colocar muito tipo de coco, essas coisas criam tanino, ou fora o tanino, quando passa o tempo que começa a apodrecer, começa a ficar bastante ácido. E também pessoas que fazem adubações aí fora do período, que a gente pode fazer uma vez por semana, ou pode fazer uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês. A adubação aí é você que escolhe quando que você vai fazer e quais as quantidades que você vai usar. E gente que coloca adubo demais. Se o fabricante fala para você colocar uma colher de café, então você vai ter que colocar uma colher de café. Se você colocar além disso, você pode queimar sim as raízes das suas plantas. Olha a ponteira roxa ali. E tem ponteiras mais roxas do que essa, tá? Então sempre evitem de colocar adubação em excesso. Coloca o adubo na quantidade que o fabricante pediu, tá? É uma colher de café para 1 litro de água, então coloca uma colher de café para 1 litro de água. Porque se você colocar mais, você vai acabar queimando as suas raízes. Outra coisa que pode queimar as raízes aí é regar ou adubar as suas plantas no período que tem a incidência solar. Então se ainda tem luminosidade solar no seu orquidário, se ainda tem luminosidade solar em cima das suas folhas, não pode jogar nem adubação, nem água num horário em que tem luminosidade solar em cima das suas plantas, porque vai acabar queimando as suas raízes ou as folhas, né? O que seria pior ainda. Quando a sua planta está totalmente sem raiz, ela consegue ainda emitir novas raízes? Lógico que consegue, gente. A sua planta não vai morrer porque não tem raízes. Desde que você coloque ela no substrato mais drenado e você possa regar muito mais, 2 ou 3 vezes por dia aí, e no substrato bem drenado, como vai secar muito rápido, você todo dia tem que fazer essa rega. E esse contato com a água vai induzir a sua planta a emitir novas raízes. As Phalaenopsis, por mais enraizadas que elas estejam, elas sempre vão emitir novas raízes. Por quê? Porque é esse acúmulo de raiz que faz ela sugar mais nutrientes, que faz ela crescer mais e que faz ela se sentir mais segura para emitir bastante hastes florais e florações. Quanto mais raiz a sua planta tem, mais tempo a sua Phalaenopsis demora florida, porque tem da onde ela se reidratar, tem da onde ela tirar suas substâncias para que ela mantenha uma floração bonita e saudável aí no seu orquidário. Então, o principal de uma planta, antes de você querer ter uma planta bonita ou com florações maravilhosas, o principal é você cuidar do seu vegetal e cuidar aí do enraizamento. Sempre cultivar raízes, né? Quanto mais raízes as suas plantas tiverem, mais saudáveis, mais bonitas, com folhagens bonitas e, consequentemente, com mais florações
grandiosas, duradouras, com hastes florais grandes, a sua planta vai vir. Então sempre tem que ter o cuidado de manter aí um bom enraizamento das suas plantas. Isso é essencial para a vida das suas Phalaenopsis e para a saúde delas, ó, emaranhada de raízes. Então quanto mais raízes você tem, maior é a saúde das suas plantas. Fica a dica para vocês. Esse vídeo foi falar sobre raízes. Mantenham sempre o enraizamento perfeito das suas plantas, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo. Tchau.